Fala aí, rapaziada. Então, o vídeo de hoje é esse, trazendo aí a síndrome progeroide de Ruth Simpson Guilford, né? Dois pesquisadores aí que estudaram a doença, que relataram, fizeram os estudos aí, cerca do ano 2003, se não me engano, por aí, né? Tá aí, ó, as duas pessoas acometidas pela síndrome, ó. Vocês devem estar vendo a figurinha aí, né? Então, o que é? É basicamente uma anomalia genética. Só poderia ser que nosso canal fala sobre genética, né? Então, uma anomalia genética rara, com uma média de incidência de 1 a cada 6 milhões de nascimentos, que faz com que pessoas apresentem sinais de envelhecimento precoce. A cada 6 milhões de pessoas, em média, nenhuma nasce com essa síndrome. No geral, pessoas acometidas por essa síndrome envelhecem cerca de 7 vezes mais rápido que o normal. É bem grave, né, gente? Bem severa. 7 vezes mais rápido. Não sei se vocês têm noção assim, mas o cão, o cachorro assim, envelhece, tem um tempo de vida em média que corre 7 vezes mais rápido que o do ser humano, né? Então, aí o que provoca? Eu acabei de falar que é uma doença genética, né? Uma síndrome provocada por uma anomalia genética. Então, aí vamos ler o texto aí, né? Então, geralmente ocorre devido a uma mutação genética, mais especificamente uma alteração no gene LNMA, localizado no cromossomo 1. Então, temos lá o nosso cromossomo, os nossos genes, tal, aí tem um gene chamado LMNA, que codifica uma proteína chamada lamina, né? Esse gene sofre uma mutação de uma única base nitrogenada e leva a essa doença severa, certo? Então, aqui, ó, trata-se de uma mutação que foi descoberta apenas em 2003. Essa síndrome tão severa pode ser acarretada por uma única base nitrogenada na cadeia polipeptídica. Daí, que mutação é essa? Tem uma certa, no trecho do DNA, tem lá uma tríadezinha, a GGC, né, que seria o normal. E no gene LMNA, eu acho que eu inverti nessa segunda aqui, né, rapaziada? Né? Então, no lugar da tríade GGC, aparece a GGT, né? Trata-se de uma mutação esporádica, ou seja, que não é transmitida do pai e da mãe, né? Ocorre em um dos espermatozoides do pai ou um dos ovócitos da mãe. É uma coisa que a pessoa que nasce com essa doença, ela, na verdade, deu muito azar, vamos dizer assim, né? Então, não é uma doença hereditária, entendeu? É o que ocorre eventualmente em um dos ovócitos, que eu acabei de falar, em um dos espermatozoides. Então, um detalhe aqui, rapaziada, ó, tem uma notinha aqui, eu vou ler. Então, mas eu acabei de falar que essa síndrome de Hutchinson-Gilford, que faz as pessoas envelhecerem 7 vezes mais rápido, em média, né? Ela é provocada, no geral, né, por uma mutação dessa aí, ó, onde uma única base nitrogenada sofre um processo de substituição. O C é substituído pelo T. Pessoal, tem noção? O nosso genoma tem cerca de 3,2 bilhões de pares de base, né? 3,2 bilhões. Uma única modificaçãozinha de uma única base dessa leva a essa síndrome severa, né? É um troço muito sinistro. Então, essa notinha, eu vou lá na notazinha de rodapé, notinha não, notão, né? Então, na fita de DNA, a tríade GGC será transcrita como CCG, né, gente? Porque o GGG, o G é a guanina e o C é citosina, né, na fita de DNA. Aí essa fita de DNA vai dar origem a um RNA, conforme vocês já sabem, né? Se viram outros vídeos aí e tal, manja um pouquinho de genética. Então, aí se no DNA é o G, no RNA será um C. Outro G, aí será um C, e se é um C, será um G, né? Porque a citosina se liga com guanina, é a guanina com a citosina. E a tríade GGT, você vê que tem uma diferença, né? A mutação, o C deu lugar ao T, e a citosina deu lugar à timina. E a timina vai se ligar a uma adenina. Então, no RNA mensageiro será citosina, citosina, adenina. Então, qual a diferença? No RNA mensageiro a gente tem um CCC, no RNA mensageiro normal, e no RNA mensageiro mutado a gente tem um CCA, conforme a regra de pareamento de base. Então, no entanto, GGC e CCA codificam o mesmo aminoácido,
CCC e CCA, que é a prolina. No caso, se essa mutação aí, porque isso não faz parte da minha objeto de estudo, vamos dizer assim, essa síndrome especificamente, né? Mas se trata de uma mutação no DNA, né? O aminoácido codificado por essa tríade aí, o CCA, é a prolina. E a tríade CCG também codifica a prolina, né? Conforme a regra aí do código genético. Então é uma mutação, sofre uma mutação, mas no entanto o aminoácido que é solicitado, vamos dizer assim, né, pelo RNA mensageiro, continua sendo o mesmo, que é a prolina. Então seria uma mutação silenciosa, né? É uma questão de uma redundância na informação do DNA, né? Que tem esse tipo de coisa. Às vezes 2, 3 códons codificam o mesmo aminoácido. No entanto, esse código aí codifica a prolina. Mas essa mutação, apesar de requerer um mesmo aminoácido, no entanto, ela provoca no RNA mensageiro um splice aberrante, que a gente sabe que o DNA é lido, né, por uma enzima lá, que aí gera o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele vai sofrer alguns cortes, né, uns pedaços do RNA mensageiro vai sair. Esses que saem são os introns, né? E as partes do RNA mensageiro que fica para compor o gene efetivamente são os exons. A gente vai ver isso mais adiante aí. Então, essa mutação aí ela faz com que um trecho do RNA mensageiro que deveria permanecer para codificar, para ser traduzido na proteína, né? Ele é cortado. Então, o RNA mensageiro do gene que tem essa mutação, ele é mais encurtado, vamos dizer assim, né? Então, aqui aí no segundo parágrafo dessa nota ainda, né? Então, é verdade, uma mutação mais comum. No entanto, são várias as mutações possíveis que podem acarretar a síndrome progeroide. Então, acabamos de falar aí, né, que uma única base nitrogenada substituída no DNA pode levar a essa síndrome aí que te faz envelhecer 7 vezes mais rápido, te faria envelhecer 7 vezes mais rápido. Mas, no entanto, há outras mutações possíveis que podem gerar essa síndrome de Hutchinson-Gilford. Então, as mutações no gene LMNA são responsáveis por 6 laminopatologias. Mas é uma mutação mais comum, né? Cerca de 90% dos casos aí. Outras pessoas cometidas pela síndrome Hutchinson-Gilford têm outras mutações e, eventualmente, até mesmo em outros genes. Ou no mesmo gene, outra base nitrogenada e tal. É que as sequências GC são mais suscetíveis a sofrer mutações e tal. Então, as mutações são, no geral, do tipo substituição de base. Poderia ser deleção, tal, inversão. Então, essa mutação atinge células de origem mesenquimal e mesodérmica, que encontram-se em constante divisão mitótica. Detalhezinho, né? Uma curiosidade. Costuma atacar muito fibroblastos. Fibroblastos com acúmulo de progerinas, que são as laminas mutadas, apresentam anormalidades no padrão de modificação de histonas na expressão de genes. Modificação de histonas aí está falando de epigenética, né, rapaziada? Também tem um vídeo no canal falando sobre epigenética. Ou seja, modifica também o padrão de leitura dos genes, esse tipo de coisa assim, né? Então a mutação não parece afetar células neurais, já que se encontra em situação pós-mitótica. Ou seja, o funcionamento cerebral da pessoa continua normal, é uma pessoa que tem suas funções cerebrais normais, vamos dizer assim, né? Como promove modificações no padrão epigenético, acarreta problemas relacionados ao metabolismo celular. Ou seja, uma única mutação faz uma proteína não funcional e isso aí gera várias consequências, né? Ou seja, é como se fossem vários sintomas para uma única causa, que tem origem de uma única causa. Então, tanto a perda de expressão da lamina A como o acúmulo da progerina levam à instabilidade dos telômeros. Então, a gente pode não ter o gene que codifica a lamina sendo expresso, isso vai gerar a patologia, né? E também, mesmo que esse gene seja expresso, mas que produza uma proteína irregular, que a gente chama de progerina, né? Ainda assim leva a síndrome do envelhecimento precoce e também a instabilidade dos telômeros. Os telômeros são as extremidades do cromossomo, né? E a gente sabe que pessoas normais, conforme elas vão ficando velhas, os telômeros vão sendo diminuídos, vão perdendo telômeros.
E problemas terômeros também estão associados ao envelhecimento e tal. É claro que pessoas acometidas pela síndrome, os telômeros eles se desgastam e sofrem estabilidade muito mais rápido. Voltando lá para o texto lá de cima lá. A gente não vai ficar muito tempo aqui. Então, trata-se de uma mutação esporádica que ocorre eventualmente nos ovócitos. Então, o gene em questão codifica a síntese de uma proteína chamada lamina. As proteínas de lamina têm atuação importante no empacotamento do DNA. A gente tem a célula, tem a membrana plasmática e tem a membrana nuclear, o envelope nuclear. E as laminas têm atuação importante no empacotamento do DNA em si e da própria revestimento da célula. Ou seja, tem a lamina estão ali junto com a membrana nuclear, na parte mais interna, e também estão dentro do núcleo ali, se ligando ao DNA, esse tipo de coisa toda. Cadê? Estabilidade nuclear, atua também na regulação do processo transcricional. Muitos genes devem ser expressos em algumas células e não expressos em outras células, e a lamina está envolvida no processo de regulação de transcrição de genes. Então, possibilitando a transcrição de proteínas a partir de estímulos químicos e mecânicos. Como que uma célula sabe qual gene ela deve expressar ou não, Então, tem fatores químicos e mecânicos que levam a essa coisa. E uma célula com progerinas, com essa célula montada, é um núcleo instável, de forma irregular, tal, sofre várias modificações. Essas modificações levam a uma irregularidade na expressão normal dos genes. Então, terminando aí, as laminas também participam na manutenção da integridade dos telômeros. Essa parte importantíssima, no controle do ciclo celular também, que as células surgem, se dividem e tal, e depois morrem. Tem um ciclo de vida celular, E as laminas defeituosas fazem com que o ciclo celular seja de modo encurta a vida das células, A célula tem a vida menor, então na extensão celular. Então alguns, além desses efeitos, ou seja, várias coisas que acontecem, por conta dessa proteína defeituosa, as laminas defeituosas, também chamadas de progerinas, conforme já disse, fazem com que a divisão celular ocorra de forma incorreta e as células morram prematuramente. Acabei de falar isso. Então, alterações nessas proteínas podem levar a um grande número de patologias que se combinam para caracterizar processamento de envelhecimento precoce. Eita, cara. Vamos ver a segunda notinha lá, que eu sei que essa é mais curta. Cadê? Então, a tal da progerina pode estar associada a processo de envelhecimento normal. Então, progerina é uma coisa que não devia ter nas células, É tóxica, vamos dizer assim. Mas, no entanto, mesmo pessoas saudáveis, assim, normais, conforme elas vão envelhecendo, elas vão começando a acumular progerina em suas células, E isso aí também é uma das coisas que explicam por que a gente envelhece, A gente envelhece também por conta dessa presença da progerina, além do encurtamento dos telômeros, que ocorre, Uma coisa normal que acontece com a gente também. Cadê? Vamos achar aqui agora onde estava, rapaziada? Tá aqui, isso sim. Qual a sua etiologia? Que é a parte mais embaçada. Então, o padrão de ocorrência dessa síndrome é autossômica dominante. Autossômica porque está nos cromossomos não sexuais, Mais especificamente, a gente está falando do cromossomo 1. E a outra mutação relativamente comum também é no cromossomo 6. Então, para o gene LMNA. Essa síndrome também pode ocorrer por causa de uma mutação em um outro gene, também relacionado ao tratamento da lamina, ou da maturação dessa proteína, o gene ZMPST24, que tem uma enzima ZMPST24, se não me engano, também chama assim, que ela faz uma transformação nessa lamina e torna essa lamina adequada para as funções celulares. Então, o que eu acabei de falar aqui, Tem um gene LMNA que codifica uma proteína, mas essa proteína codificada pelo gene LMNA, ela sofre uma transformação, pela enzima ZMPT24. Então, são dois genes que atuam em conjunto para produzir uma lamina funcional, vamos dizer assim, Se um desses dois genes estão com defeito,
Então a lamina não vai ser funcional, vai ser uma lamina defeituosa. Então a mutação nesses dois genes levam ao mesmo fenótipo, na mesma que dá síndrome lá, que caracteriza essa doença, vamos dizer, entre aspas, né? Porque não é propriamente uma doença, é uma síndrome. Então, e o padrão de ocorrência é autossômica recessiva para os genes MPS 24, ou seja, para os MPS 24 a gente tem que ter os dois genes mutados, dois alelos mutados para que ocorra a doença. No caso do LMNA, um único alelo mutado, porque a gente tem os cromossomos lá e cada cromossomo tem uma versão do gene, né? Os cromossomos estão em pares, cada um desses pares tem um alelo. O alelo pode ser igual ou pode ser diferente. Quando o alelo é igual ao homozigótico, quando os alelos são diferentes, é heterozigóticos. Quando a gente fala de autossômico recessiva, é porque a gente pode ter uma versão normal e uma versão alterada. Em algumas doenças, um único gene mutado é suficiente para manter a normalidade do organismo, ou às vezes um único gene mutado já acarreta a síndrome, né? No caso aqui, a síndrome progeroide de Hutchinson Gilford, basta um único alelo mutado para que a síndrome ocorra. É claro que se os dois alelos forem mutados, a síndrome se torna mais severa, né? Então, continua a leitura aí, ó. Os pesquisadores identificaram 4 subtipos dessa proteína. Então, as laminas são de 4 subtipos: a lamina A, a B1, B2 e a lamina C. O único gene codifica as do tipo A e C. E outros 2 genes codificam a lamina B1 e B2. São 3 genes diferentes, né? Cadê a notinha lá? Vamos puxar o número 3 lá. Então, estas 2 proteínas são resultantes de um processamento alternativo de um único transcrito. Tem um gene lá que dá origem a um RNA mensageiro, né? Esse RNA mensageiro sofre splice diferenciado e dá origem a proteínas diferentes. Então, cadê? A lamina A e C tem 566 aminoácidos iguais. 566 aminoácidos, é um polipeptídeo relativamente grande, né? Então, sendo que a lamina A tem 98 aminoácidos adicionais, enquanto que a lamina C possui apenas 6 outros. Então, a lamina A ela é mais longa. Mas o começo é o mesmo, só muda o final, né? E o mesmo gene codifica as duas. Cadê? Gente, cadê o negócio? Tá aqui. Outros dois genes para a expressão do gene eliminado dá origem a um pré-RNA porque ele vai sofrer as transformações lá, que vai dar origem a um RNA mensageiro que vai ser lido, né, rapaziada? Então, será que sofrer os splice alternativos no exon 11, né? Porque o DNA é cortado em vários pedacinhos, vários pedação, né? E esses pedação, cada pedação desse é um exon. Então, esse aí tem 11 exons, 12, se não me engano. E no exon 11, no pedaço número 11, sofre uma transformação, levando a RNA mensageiros diferentes que codificam para as laminas. Eu imagino, rapaziada, que quem não tá ligado aí nesse lance aí de splice e tal, esse tipo de coisa toda aí, se estiver vendo esse vídeo até agora, tá meio perdido, né? Porque aqui a gente teria que ter uma base para entender essas lances aqui, ó. Então essas 2 laminas são idênticas nos primeiros 566 aminoácidos, conforme eu já disse. E a lamina A possui 664 aminoácidos e tem um terminal C com 98 resíduos. Já a lamina C tem apenas 6 aminoácidos no terminal carboxílico. Então, a lamina A possui 664 aminoácidos e tem um terminal carboxílico, esse C quer dizer carboxílico, né? Com 98 resíduos. Já o terminal carboxílico da lamina C tem 6 aminoácidos só. Como dito anteriormente, essa síndrome tão severa é geralmente acarretada pela alteração de uma única base nitrogenada da cadeia polipeptídica que forma o gene LMNA. Frequentemente, no lugar da artrite já falei sobre isso tudo, né? Espaço aberrante no exon 11, notas número 4 lá, vamos ver o que fala. Ela tem 12 exons, extensão, 25 mil pares de base. É bem longo, né? Cadê? Consequentemente, deleção de 50 aminoácidos perto do final. Então, o que acontece? Essa mutação aí deleta 50 aminoácidos.
perto do terminal C da proteína lamina A, que é aquela lamina maior, né? Onde está presente o segundo local de corte usado durante a maturação da proteína, da maturação proteica pela proteína ZMPST24. Então, essa proteína aí, né, gente, ela vem e faz um corte na pré-lamina, nessa lamina aí que ainda vai se transformar ainda na lamina funcional. Vou mostrar a figurinha lá, né? Então, aí quando a gente elimina esses 50 aminoácidos dessa lamina, essa enzima aí, a ZMPST24, ela não consegue operar o corte porque a zona de leitura dela, de encaixe, vamos dizer assim, né? Não se encontra lá, então ela meio que passa direto, vamos dizer assim, né? O sítio de reconhecimento não está presente, entendeu? Então, a perda desse reconhecimento impede o completo processamento da prelamina A, resultando na acumulação da forma farnesilada da lamina A e progerina. Então, vamos ver essa figurazinha aqui só para não ficar muito... Ó, o celularzinho meio tá meio bambo, hein? Só para a gente ter uma noçãozinha aqui rapidinho, ó. Cadê? Processamento normal da lamina, da pré-lamina A. Então, você está vendo aí na primeira fitinha lá, laranja aí, né? Tem um trechozinho quase no meio ali, ó, um RISYLLG, né? Que é o sítio de reconhecimento dessa enzima ZMPST24, né? Aí você vai lá na última fita aqui, ó. Essa enzima, ela que fez esse corte aí, ó. Tá vendo? RSY de um lado e o LG do outro, sendo solto. Então, aí a enzima atuou aí nesse corte. E lá o terminal carboxílico lá, tal, sofre uma metilação ali e tal. Então, quando o gene é mutado, essa sequência aí RSYLLG não existe, está entendendo? Então, quando essa enzima ZMP24 não consegue reconhecer o local do corte, então aí não sofre o corte, aí acontece? A lamina fica desse jeito aí, ó. Com esse pedacinho final aí que deveria ser cortado, ele permanece, ó, tá vendo? A setazinha indicando aqui, ó. Ó. Tá vendo? Enfim, eu não tenho lápis aqui para mostrar, mas aqui, ó. Essa figurinha que eu tirei do negócio do YouTube aí, né? Então, tá vendo? É como se fosse esse finalzinho aqui, ó. Essa farnesilada aqui, ó. Essa progerina farnesilada, ó. Esse pedacinho final ali, ó, deveria ter sido cortado, tá entendendo? E não foi cortado porque aquela mutação fez sumir a parte, né, em que o ZM, não sei o que, 24 lá, que eu esqueci, que eu não decorei aquela enzima lá, né, que faz o corte, ela não faz o corte, aí vem essa progerina aí. E as células que tem progerina, ao invés da lamina, né, elas ficam assim, ó, o formato dela irregular, tá vendo? Essas figurinhas aqui dentro que são as laminas, elas não conseguem atuar para promover a forma regular do invólucro nuclear, né? A gente aqui está vendo aqui o núcleo da célula. Essas fitazinhas roxas aqui dentro dessa bola enrugada seria as fitas de DNA, né? E aqui, ó, seria as progerinas normais, tá vendo? A progerina não, aqui é a lamina normal, que já dá estabilidade à membrana nuclear, né? Tá vendo? Isso aí. Vou voltar lá pro texto, pra gente fechar logo aqui, porque o vídeo tá ficando longo, hein? Cadê? Forma farnesilada, não. Então, não que haja um gene específico para cada fenótipo. É porque a pessoa com essa síndrome aí, ela tem ausência de cabelo, né? O cabelo cai cedo, ela tem problemas articulares, problemas cardíacos, até as veias dela são meio rígidas e tal. Então, há vários fenótipos. Então, e aí essa leitura aí, não que haja um único gene específico para cada fenótipo desse. Como, por exemplo, essas crianças aí que envelhecem rápido, assim, né? 7 vezes mais rápido, elas morrem muito, assim, por exemplo, de ataque cardíaco, né? Há problema lá de circulação de sangue, esse tipo de coisa toda, né?
E é o único gene que provoca todos esses fenótipos deletérios, né? Mas sim, um gene importante por trás da mutação deletéria acarreta vários problemas. Como é que pode, né? Então isso mostra como que um único gene pode ser muito importante na constituição saudável do organismo. E mesmo que um indivíduo não seja propriamente um idoso, o genoma é como se fosse de alguém de mais idade, com muitos genes mutados e heteronomes encurtados. Muitos genes mutados aqui está errado, né, gente? É o único gene mutado que provoca alterações epigenéticas, que é uma desordem de expressão de genes, esse tipo de coisa toda, desordens no processo de divisão celular e instabilidade dos telômeros, né? É isso. Acho que é isso aí, rapaziada. Aqui é a mutação do NMAP, provoca um splice aberrante, corta 150 nucleotídeos. 150 nucleotídeos vão ser lidos, né, em 50 aminoácidos. E cadê aqui, ó? Então, as pelaminas contêm o terminal CAXX, naquela figurinha que a gente viu lá, ó. Esse finalzinho, ó, CAXX, CAX, né? O que significa isso? É basicamente isso que está dizendo aqui, ó. Então, as pelaminas contêm um terminal CAXX na extremidade C terminal. Então, quando a gente fala da extremidade C da prelamina, a gente está falando do C, representa aí uma cisteína. E esses dois aí, ó, cada ADC representa um aminoácido, que pode ser de 4 tipos diferentes, né? Alamina, valina, leucina e isoleucina. E o X, desse CAX aí, simboliza qualquer aminoácido, pode ser qualquer aminoácido no caso aí, né? Ou seja, se for uma mutação que modificar esse último aminoácido aí, é uma mutação não tão relevante quanto a mutação no C, por exemplo, né? As 3 modificações pós-tradicionais pelas quais passa a lamina, né? A pré-lamina são a farnesilização, a clivagem proteolítica e a metilesterilização. Após as modificações, as laminas tornam-se mais hidrofóbicas, o que facilita a sua inserção no invólucro nuclear. Aqui são algumas observações, né? Aqui, na verdade, um trecho do artigo ali, ó. Quem quiser ler aí, ó, só dá o pause, eu não vou ler isso não, porque o vídeo vai ficar longo demais. Aqui algumas referências. E é isso aí, rapaziada. Se gostou, dê o like, se inscreve no canal e é nóis.